Você mesma pode estar travando o seu propósito. E não é um vídeo igual um que eu já postei falando sobre bloqueando a sua bênção, porque talvez você não está preparada. Hoje o assunto é um pouco mais profundo. Eu pensei nesse assunto quando eu estava no supermercado. E você vai entender que talvez, você só não encontrou o seu propósito de vida porque você não entendeu o propósito principal do porquê você nasceu. Por exemplo, você percebe as coisas simples que você faz no dia a dia? E não tô falando de distração, não tô falando de não estar pronta, de comparação, nada do que a gente já falou aqui no canal. É algo ainda mais simples, mas que talvez também tá te travando. Então fica comigo nesse vídeo até o final porque vai fazer muito sentido pra você. E se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia. E esse canal ele serve pra te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E aí quando a gente fala sobre o tema propósito, geralmente as pessoas elas acham que é algo muito grande, algo assim, nossa, meu propósito de vida é ser uma cantora famosa, meu propósito de vida é ser um mega jogador de futebol conhecido no mundo inteiro. Pode até ser, mas não é desse jeito, não é nesse caminho, não é pra isso. Tem um vídeo meu que te ensina como descobrir o seu propósito. Aliás, tem vários, eu tenho uma playlist, eu vou deixar a playlist aqui, depois você assiste. Só que esse vídeo não é sobre você descobrir, é sobre como destravar. Porque tem coisas que você faz no seu dia a dia que trava de você conseguir encontrar e realizar o seu propósito. Jesus deixou pra gente um exemplo perfeito. Ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os doentes, alimentou os famintos e amou os rejeitados. Tudo o que ele fez refletia amor. E não, esse aqui não é um vídeo sobre você dar esmola, sobre você ir em lugares carentes. Na boa, fica até o final porque você vai entender, vai mudar uma chave muito grande na sua cabeça. Acredita em mim, porque mudou na minha. Jesus, ele reflete humildade, ele reflete empatia. E empatia é a palavra principal do vídeo de hoje. Então o seu primeiro propósito é ser como ele. Não adianta você querer descobrir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Não adianta você querer descobrir em qual vai ser sua profissão, ou para que você foi chamada, aonde que você vai servir na igreja. Não adianta se você não tentar ser parecida com Cristo. E é em coisas tão pequenas e tão insignificantes que no final do vídeo você vai concordar comigo. Que talvez você não faça isso. Por que eu tive a ideia desse vídeo quando eu tava no mercado? Eu sou uma pessoa que, apesar de eu gostar muito de fazer compras, tem dias que ir no mercado pra mim me estressa muito. Confesso pra você. Ainda mais se tiver em começo de mês em horário de pico, gente. Eu não fico estressada com o mercado, mas é com as pessoas que não tem o mínimo de semancol em algumas coisas na vida. Por exemplo, você tá passando ali no meio de 2 gôndolas. O espaço é apertado, cabe o quê? 2, no máximo 3 carrinhos, um passando do lado do outro. Quando você vai em atacadão, então é pior ainda, porque daí é um pouquinho mais apertado, só que tem caixas no chão e tudo mais, vira aquela bagunça. Tudo bem, fluiria muito bem, mesmo com esse monte de caixa no chão. Por que não flui? Por que é estressante às vezes no supermercado? Porque tem a abençoada, ou abençoado, que tá indo na gôndola. Aí tem uma caixa, assim, tem as caixas de papelão do supermercado aqui. Aí não tem espaço para passar, só tem espaço para um carrinho. A benção para o carrinho no meio e aí vai, fica olhando as coisas que tem e tal e atrapalha todo o trânsito de carrinhos dentro do supermercado. Parece uma coisa boba, né? Mas aí eu te pergunto, se fosse Jesus fazendo isso, você acha que ele não ia pensar e falar assim, se eu deixar o carrinho aqui eu vou atrapalhar a próxima pessoa que passar, deixa eu posicionar ele aqui do ladinho para não atrapalhar ninguém? Como que Jesus agiria? E aí eu me pego muito nisso, sabe? Em várias circunstâncias, várias situações da minha vida. Esse exemplo do carrinho do supermercado foi o mais bobo, porque é o que acontece toda vez que eu vou no supermercado. É incrível, gente, eu atraio esse tipo de coisa. É gente que para 2 do carrinho do lado do outro, fica conversando. Aí você tá atrás e, tipo, as pessoas estão vendo que você quer passar e elas não estão nem aí. Isso é falta de empatia, é falta de amor ao próximo, é falta de olhar e falar assim, cara, às vezes essa mãe tá no supermercado fazendo a compra corrida porque ela tem que voltar pro trabalho dela, porque senão ela ganha as contas e não tem dinheiro pra comprar o leite do filho dela. Às vezes, aquela mãe que tá com um filho pequeno ali, tá sofrendo com aquele filho pequeno, pra que trazer filho pequeno que fica chorando? Ela não tem com quem deixar, ela não tem dinheiro pra pagar uma escola, ela não tem como levar pra ninguém e ela teve que levar. Empatia. Às vezes, a pessoa ela só precisa terminar de fazer aquela compra com o último dinheiro que ela tem para chegar em casa e comer alguma coisinha com o marido, com a esposa, para poder dar uma relaxada mínima que seja, ou pior, chegar em casa e falar, amor,
não consegui trazer metade das coisas porque tava tudo muito caro. Você não sabe o que as pessoas estão passando dentro do mercado, porque o mercado é um lugar onde todo mundo vai, com todas as realidades, seja para comprar um arroz, seja para fazer a compra do mês. Então você nunca sabe o que a pessoa tá vivendo, e você tá ali atrapalhando, você tá ali largando seu carrinho de qualquer jeito, você tá ali sem ligar para os outros, você tá ali, sabe, atrapalhando a vida de todo mundo, mesmo que você não perceba. Nossa, Paty, mas eu parei aqui para poder ficar olhando as coisas que eu quero pegar. Sempre pensa, se alguém vir agora e passar aqui, a pessoa vai passar? Não, não vai. Então encosta o teu carrinho do lado. Olha, 360 graus. Dá espaço. Isso é empatia. Por isso que eu falo, às vezes, você tá tanto querendo, ai, meu propósito de vida. Mas, pô, você não faz o básico. Você, quando você vê que tem um carro acelerando do teu lado, querendo te cortar, aí você vai lá e você acelera porque esse carro não vai me passar. Você já parou pra pensar que talvez o carro que tá tentando te cortar, tá o marido com uma mulher quase parindo dentro do carro? Porque eu fui 2 vezes pro hospital, porque eu já tive 2 filhos parto normal, que a criança quase nasceu no carro. Foi assim, tava parindo mesmo, assim, no sentido de, pelo amor de Deus, amor, vai logo, eu não aguento mais, o hospital parecia tão longe, entende? Você não sabe o que tá acontecendo. Talvez a pessoa tá correndo pra socorrer alguém que ligou pra ele de casa porque caiu da escada, se machucou, não sei. O que Jesus faria se estivesse no carro e alguém estivesse tentando ultrapassar? Aí ele ia frear um pouquinho e falar, pode passar, Deus abençoe. Só cuidado. Como é que você quer encontrar seu propósito de vida tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário, se você não faz o ordinário na sua vida, que é o comum? Você não faz o básico. Não faz sentido. Você é o tipo de pessoa que, outro exemplo de mercado, quando chega na fila, fica, pelo amor de Deus, olha essa demora. Ai, não tem caixa que presta. Olha isso, não tem nem empacotador. Não tem isso, não tem aquilo. Aqui na minha cidade tá sendo um pouco tenebroso nos mercados, porque, por exemplo, ontem eu fui ao mercado, fui em 2, porque eu faço a compra da semana inteira para não ter que ir mais uma vez. E aí, quando eu fui no segundo mercado, que era um atacadista, tinha, sei lá, ali tem uns 50 caixas, assim, ele é bem grande. Só que se tinha 10 funcionando, era muito. E aí eu fui, infelizmente, né, no horário de pico, meio-dia. E a galera fazendo compra do mês e tudo mais, que recebeu adiantamento salarial no dia 20, enfim. E, gente, eu comprei, assim, pouca coisa, sabe? Eu só não passei no caixa rápido porque eu respeito muito a questão do caixa rápido, porque se é 20 unidades, é 20 unidades, eu não vou lá com 21. Eu sou desse jeito, porque eu sempre penso, poxa, tá escrito, cumpre o que tá escrito, básico, sabe? Eu não vou no preferencial porque eu não sou preferencial. E aí eu tô lá na fila. Foi mais de 1 hora e pouco de fila. Eu tava com 3% de bateria no meu celular e eu pago as compras pelo meu celular, eu não levo cartão. E aí meu marido me ligando, eu falando, amor, se eu atender esse telefone eu não consigo pagar a conta, então por favor, depois eu te ligo. Ele já todo preocupado. E a mulherada atrás de mim reclamando, mas reclamando tanto. Que, ai meu Deus do céu, não tem caixa, não tem isso, não tem aquilo. Só que sabe o que acontece? Os mercados aqui da cidade, eles querem contratar. Só que a galera tá com preguiça de trabalhar. Tem muita gente que não quer a carga horária, não quer trabalhar. Aí reclama e aí sai. E aí não tem mão de obra. E acaba faltando. Fazer o quê? Não tem pessoas lá, não é a pessoa que tá ali, tá fazendo naquela velocidade, com preguiça. Não tem pessoas. Não tem mão de obra. E eu vou ficar reclamando? Na boa, tá no meu controle. Se fosse Jesus, o que Jesus faria? Ele ia entrar na fila e falar, tudo bem, ainda bem que eu não tenho um compromisso. E mesmo se tivesse, tá no meu controle? Adianta eu reclamar? Adianta eu querer chamar a gerência e fazer um escândalo? Não adianta. Então, sossega ali, aproveita, respira fundo, para pra pensar nas coisas, tira um momento pra sua cabeça. Se você sabe que o mercado é desse jeito, já leva um livro na bolsa, vai lendo o livro na bolsa, de boa. Leva um fone de ouvido, vai ouvindo um podcast, uma musiquinha, alguma coisa. Mas o que Jesus faria nessas coisas simples? Quer ver outro exemplo? Nas redes sociais. Você quer tanto o seu propósito, mas se você vê um vídeo que você não concorda, ao invés de você argumentar de forma inteligente, você vai lá e vomita o seu ódio, a sua raiva ou a sua inveja naquele Instagram ou naquele perfil daquela pessoa. Você vomita. Quero tanto descobrir meu propósito, mas eu sou um lixo nas redes sociais. Eu falo nas redes sociais coisas que eu não tenho coragem de falar pessoalmente. Deixa eu te perguntar, se Jesus tivesse Instagram hoje, o que ele faria? Ele ia ficar horas e horas olhando as redes sociais? Ou ele ia fazer o que tem que ser feito e quando sobrasse um tempo ele ia olhar a rede social? Ele, quando olha a rede social, quando fosse olhar a rede social, ele vê algo que ele não concorda. Ele ia sair xingando? Ou talvez ele perderia um tempo da vida dele tentando argumentar? Ou ele ia olhar e falar assim, Deus abençoe, que Deus mude a cabeça dessa pessoa e passa adiante, acabou. Rola o feed, vai pra baixo, passa. O que Jesus faria? Não adianta, vou falar mais uma vez,
Você tá nessa busca incessante do seu propósito. Ai, por que que eu vim para esse mundo? Eu não encontro o meu propósito. Se você não cumpre o primeiro propósito da tua vida, que é ser parecida com Cristo. Cristo foi o homem que mais serviu. Ele servia as pessoas, mesmo sendo um rei, o maior dos reis. Ele era Deus e ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos, que naquela época era uma atividade que só os servos assim faziam, porque lá não tinha asfalto. Não tinha calçadinha, não tinha tênis esportivo pra chegar e tirar e tá com o pé limpinho. Não tinha isso não. Eu acho que não tinha nem sacola pra você poder botar no pé pra não sujar o pé. Era poeirão mesmo, era terra, era sujeira. Os pés das pessoas eram sujos. E Jesus foi lá e lavou o pé. Ele serviu. E ele explicou que se o mestre, se ele, que é ele, fez isso, ele serviu as pessoas, é o que a gente tem que fazer. Quantas pessoas você vê que às vezes estão na fila do supermercado atrás de você, com um pouquinho menos de compra, ou você percebe que essa pessoa tá com pressa, e você fica ali, cheguei primeiro, vou ficar aqui. Quantas vezes? Gente, já aconteceu várias vezes comigo. Teve uma vez que eu tava com a minha mãe no mercado, aí um cara super apressado e tal, ligando, ele tava no telefone, ele tava com uma cestinha de quase nada, e tal, e não sei o que, aí ele chegou no caixa. Quando ele tava no caixa, a mulher tinha passado o caixa da frente, aí ela foi avisar pra ele que o caixa ia fechar. Tipo, ele já tava esperando, aí que ela foi avisar que ele ia fechar. E ele falando, não, já tô chegando, não, pelo amor de Deus e tal. Sei lá se ele tá falando com a mulher, com quem que é, mas eu vi que ele tava com pressa. O que eu fiz? Eu olhei pra minha mãe e falei, vou dar vez pra ele. Aí, moço, pode passar aqui. Era meia dúzia de compra. O que ia mudar na minha vida? 10 minutos, nem isso. Que levou pra ele passar ali. Ele, nossa, moça, muito, muito, muito obrigada. Pegou, passou as coisinhas dele, depois ainda agradeceu de novo. E foi. Coisa simples, gente. Simples. Se eu ver uma mulher, às vezes, se eu tô sozinha no mercado, e tem uma mulher atrás de mim que tá com criança, eu deixo passar na minha frente, sabe por quê? Porque às vezes eu vou com criança no mercado. E eu sei que é agoniante pra criança ficar esperando. Ela não tem paciência de ficar na fila, briga, é estressante, estressa todo mundo. Então, pô, passar na minha frente não vai mudar a minha vida. Como Jesus agiria? Ele foi o homem que mais serviu. E pra finalizar, eu quero te desafiar a você olhar para o seu dia a dia e ver tudo o que você faz que não reflete Jesus, que não reflete quem Ele é. Você xinga no trânsito? Você, dentro de casa, você fala assim, isso aqui é dele, ele que se vire, ele que ajunte, ele que faça isso, eu não vou fazer, tem mão para isso. Ou Jesus, como um bom servo, ia olhar e falar assim, não, eu vou recolher isso aqui, pelo menos a casa vai ficar mais organizada. Deixa eu lavar essa louça, pelo menos vai ficar com a pia limpa. Quem é você? Ah, mas o outro não faz. Eu não tô falando com o outro. Eu tô falando com você que tá assistindo esse vídeo. Porque se você tá assistindo esse vídeo, foi Deus que te mandou pra você ouvir essa palavra. E se você tá com raiva de mim, ou se você tá chorando, é porque serviu pra você. É porque te incomodou. E sempre quando incomoda, quando o Espírito Santo dá aquela incomodadinha de tem que mudar, muda. Para pra pensar, muda. Faz uma listinha de pequenas atitudes que você pode tomar hoje para você ser mais parecida com Cristo. Se você quiser, anota isso. Escreve num papel. Fala assim, vou parar de reclamar na fila do supermercado, vou parar de buzinar para as pessoas que estão no trânsito, não sei. Vou recolher as roupas que meu marido larga pela casa para deixar a casa organizada. Ah, mas eu não vou ficar fazendo as coisas para ele. De novo, ele que se vire com Deus. Eu tô falando com você que tá assistindo esse vídeo. O outro que se vire com Deus. Se o outro acabar assistindo esse vídeo, beleza. Mas o outro que se vire com Deus. Minha mensagem é pra você. Para de terceirizar. Você que tem que mudar. Você que tem que servir. Independente se o outro tá servindo ou não. Jesus mostrou pra gente que o maior propósito da vida é amar, servir, principalmente refletir o coração do Pai. Se você quer encontrar o seu propósito, começa sendo um exemplo dele, seja como Cristo. As coisas grandes que Deus tem para você começam nas pequenas coisas que você faz sem ninguém perceber, sem ninguém ver. Mas Deus tá vendo. Deixa Ele te transformar. E grava essa frase. O mundo muda quando você muda. E se esse vídeo fez sentido pra você, já curte, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. E principalmente, comenta aqui pra mim que atitudes você... Eu quero ver se você tem coragem de escrever quais atitudes você toma hoje, que você tem hoje, e que você vai mudar definitivamente. Eu era de reclamar em supermercado, de deixar carrinho assim no meio do supermercado e não tá nem aí os outros que se virem pra passar. Quando eu pegava uma coisa na gôndola e depois eu não queria mais, eu largava em qualquer outra gôndola, eu não faço mais isso. Ou eu deixo no caixa, que é o lugar de deixar as coisas que eu não quero levar, ou eu coloco de volta no lugar. Eu não tenho coragem de colocar no lugar errado. Coisa simples, mas o que Jesus faria? Eu tenho certeza que a partir desse vídeo muita coisa vai mudar na sua vida, se você resolver mudar, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.